perto ela estava enxergando super bem no celular, para longe também, só no computador não. Mas tu sabe o grau de cor? Repete o grau pra nós. A dioptria. Só um pouquinho que eu vou pegar que eu tenho anotado aqui. Tá. O que a Cris, né, tá descrevendo é uma situação típica de pessoa. Tu viu que a única pergunta que eu fiz pra ela foi qual a idade, tá? É uma situação típica do míope que não aceita ser presbita, porque ele entende que quando ele tira o óculos ele enxerga bem. E quando tu põe a lente de contato e tu dá a perfeita visão de longe, tu deixa bem claro que a visão de perto é de presbita, mesmo tendo 40 anos de idade, tá? Tu tirou a vantagem. Confirma pra nós a dioptria. Eu reiniciei o Facebook, tá? Obrigado que já entraram. Eu fiz, no caso, monovisão, né? -4, ficou no donante. Prescrição primeiro. Menos 2,25, desculpa. Prescrição. 25 pra perto. Prescrição, Cris. A prescrição Qual é a receita? é -4 para ambos os olhos. Ela tinha astigmatismo -0,50. Tá, Daí não entra pra lente, né? perfeito. -4. Idade? Olhos, 46 anos. 4,6? Tá. Antes são 105. Tá. E daí tu aplicou qual o grau pra perto? 2,25. Menos 2,25 no caso, né? Tá. Enquanto os olhos. Menos 2,25? Ficou pra perto, -4 Tá. Qual o olho que usou pra longe? no direito. Teve certeza que ele era o olho dominante? Sim. Isso. Pode ser isso. E a acuidade visual para longe, com a prescrição normal, sem lente de contato, com óculos, é igual para os dois olhos. Os dois olhos têm a mesma qualidade de visão, não sabe? Sim, é igual a... O grau é bem simples, tá? O grau é bem comum, um grau do dia a dia, né? Dioptria, né? Tá perfeita, Cris. O astigmatismo de 0,50 ele é desprezível para lentes de contato, tanto que os fabricantes só dispõem, só oferecem lentes com astigmatismo a partir de 75, tá? Então não precisa considerar ele. É possível que o 4 poderia ser 13,75, quem sabe? É uma possibilidade, tá? E isso deve resolver a questão do intermediário, tá? Da visão de computador. Ela pode estar um pouco hipercorrigida para longe. É uma possibilidade. Sim, até eu perguntei no laboratório, né, se no caso ali um -4 não mudaria por causa no caso da conversão, né? Ela Isso. disse não. A distância é vértice. Isso, pra você ela disse que não. Tá. Tu praticou -4 e menos 2,25, é isso? Isso. E a única crítica que ela teve foi que a visão de computador não ficou como ela esperava. Isso, deu. Até pedi pra ela, falei pra ela, tampa um olho e tampa o outro, né? Pra ver o que tu vai sentir diferente. Daí ainda ela não me retornou ainda. Sim. Neste caso, se tu pode, né? Seria fundamental tu trazer o cliente de volta para a loja e na loja tu interagir esse contexto aí, né? Para poder ter uma afinidade maior e trabalhar melhor a questão, né? Porque assim, ó, a lente para longe, vou fazer meu marketing de novo aqui, ó, que eu adoro fazer. A dioptria para longe é -4. Até a minha posição que eu tô aqui tá melhor esse aqui agora. O -4 que tá para baixo, né? O -4 é a dioptria de longe. Longe é 6 metros, né? Onde o cristalino não tem nenhuma função ativada. Perto, para quem tem 40 e tantos anos, né? Perto é a distância de 40 centímetros, 1,75 sobre o longe. E o intermediário é uma fração desses dois. Então o intermediário não é 2,25 e não é 4. O intermediário, dependendo da distância que ela atua, pode ser 3,50, pode ser 3,25, pode ser 3, né? Se ela ficou com o mesmo resultado da visão de longe, está super corrigido para longe. Porque 60
a miopia de longe. As alternativas que ela pode fazer uso, né, é baixar o 4 para 3,75 ver se dá suporte, ou o contrário, tirar o 2,25 e botar 2,50, quem sabe, para em vez de ficar bem perto, ficar mais longe aquele grau ali. O que tem que verificar se não vai faltar a segunda opção igual, né? Um dia eu convidei a maravilhosa professora Margarete Seade Sobrosa a fazer uma palestra lá no SEG em Santa Maria, e a Meg, maravilhosa, fez uma palestra incrível e ela trouxe a seguinte visão, né? Alguém pode pensar, nós profissionais que somos de ótica, podemos pensar que a lente de contato ela rouba mercado do óculos. E não é verdade, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. O consumidor de óculos, ele continua sendo usuário de óculos e ele adiciona ao seu processo a lente de contato, né? A sua vida, a sua percepção de mundo. E diante disso, a história que a Cris está citando para nós. Um indivíduo pode ter vários tipos de correção para dar suporte. Eu mesmo estou dando exemplo, né? Eu tenho agora aqui na minha mão um óculos que é longe e perto, e esse aqui que é intermediário e perto. E eu uso sem lente de contato. Mas eu poderia ter a lente de contato só para longe e sobre ela usar um destes óculos. Não é problema nenhum, né? Sobre a lente de contato. Da mesma forma que eu poderia ter um óculos para usar com essas características sem a lente de contato. Então com a miopia junto, né, e tudo mais. A Meg mesmo fez o exemplo que ela tinha 7 variações de óculos diferentes para fazer uso. Por exemplo, a Cris citou o caso da moça. É uma moça, Cris? Ai. Onde Sim, o olho... não, é por causa que tá ruim de eu abrir aqui o áudio. Tá. O olho direito era -4 da moça e o esquerdo também, mas ela botou 2,25. Só que vamos pensar o seguinte, a pessoa está usando lente de contato. Ela é uma motorista que precisa de uma binocularidade qualificada, binocularidade qualificada. Então, ela poderia fazer com um único olho o grau que completa a miopia para ela dirigir. O olho direito dioptria 0 no óculos e o olho esquerdo com a dioptria 1,75 que falta para binocularmente ela dirigir com 4 de miopia nos dois olhos. Por que não fazer isto? Né? Pressupondo que é uma pessoa que trabalha, então dirige bastante, essa seria uma estratégia. Também a menina, quem sabe, ela é uma juíza, uma desembargadora, um profissional que atua muito com a visão de perto também. Então quem sabe não pode ter o óculos que diminui no olho esquerdo a miopia, colocando então o complemento que falta para binocularmente também ficar bom para perto. Então tem muitas relações aí de óculos e lentes de contato que podem ser praticadas para certas situações. E cabe a nós, profissionais, né, lojistas, quem sabe até mesmo nesse contexto aí fazer um preço mais baixo para facilitar que a pessoa tenha o máximo de precisão em certas situações da vida delas, tá? Então não descarta. Vou dar como exemplo, tá? Eu tenho um cliente que a miopia, eu já contei a história dele numa das tarefas, né? Um dos questionários. Esse meu cliente, ele é policial civil, agora acabou de confirmar sua aposentadoria, mas a vida inteira atuou como policial civil, tem uma miopia de -18, imagina um policial correndo atrás de vagabundo com um óculos fundo de garrafa, não dá. Então ele usa lentes de contato, ele é motociclista, mas hoje, como eu acabei de falar, está se aposentando, tem um pouco mais de 50, 60 anos, né? Está lá com 60 anos. Então é presbítera também. Na conversão, menos... Pergunta número 6. Deixa eu pegar uma tabelinha, ó. Essa é bem fácil e bem curta. Na tabela de distância ao vértice, aqui, na tabela de distância ao vértice, a dioptria de -18, vai virar quanto na tabela de distância ao vértice para a lente de contato? 14,75. Muito bem! Tá ligada, parabéns.
Coisa boa, coisa boa. Quem não tiver, a gente pode falar, eu dou o endereço, vocês podem fazer contato, pedir pelo correio ou ir pessoalmente pegar na Oftal Sul, na Solótica, na distribuidora Asahi, né, que é da Kimi. Ponho vocês em contato com o Wagner. A gente está aí para ajudar todo mundo a prosperar, tá? Com o Marcos Galvão na Sede Top, que foi nosso aluno também, né? Foi meu aluno. Menos 14,75, tá? Lembra? Essa é a pergunta número 6. A dioptria de menos 18 vira na tabela de distância ao vértice menos 14,75. Mas existe a lente nessa dioptria 14,75? Não, o fabricante só tem de 50 e 50, tá? Então, vira 14,50 ou 15? Certo? Sempre para baixo, tá? Sempre, grava aí, Hag. Nas miopias, sempre para baixo. Nas hipermetropias, sempre para cima, tá? Miopia é menos, hipermetropia é mais, tá bom? Sempre vale a pena repetir, repetir, repetir. Então a lente escolhida seria 14,50 para esse rapaz, certo? Vou usar uma brincadeira, tá? A gente apelidou, o apelido de amigos assim desse inspetor, né? É inspetor bugiganga, né? Esse míope aí. Só que ele tem 4 de astigmatismo. E gosta, porque é policial, de lentes descartáveis de troca frequente. Então ele prefere as One Day. Por que a lente One Day? Porque se ele está lá no meio de uma situação crítica e a lente estraga, ele joga no lixo e acabou. Está resolvido. Então é uma opção interessante para o caso dele. Só que as lentes One Day, em dioptria elevada assim, não possuem astigmatismo. Só seria possível conseguir astigmatismo em lentes dessa potência nas anuais, tá? Numa lente anual. Mas o cara não quer uma anual. Ele quer uma lente de troca frequente, de troca seguida. Abre e fecha o áudio, por favor. A cachorrada tá atacando aí. Sem problemas. Como que foi conduzido? Lembra? Ele é presbítero. Ele trabalha com a lente de contato com a miopia 14,50, mas sobre ela para dirigir a moto dele, sobre ela para trabalhar lá na hora de fazer os registros, eu fiz um multifocal. O cilindro dele é menos 4 eixo a 0. Então eu botei no grau de longe do multifocal menos 4 eixo a 0 e na adição 2,50. Então o multifocal dele, o óculos, para pôr em cima da lente de contato, tem plano menos 4 a 0 nos dois olhos, com adição de 1,75, e aí ele tem tanto a perfeita visão de longe para dirigir e tudo mais, como também a visão de perto para escrever, fazer os registros e todo o contexto. E se ele não vai fazer essas ações, vai trabalhar direto, né? Ele vai fazer então o uso só da lente de contato para o dia a dia, para as coisas mais comuns do cotidiano. Dá para fazer isso? Claro que dá, é só ter visão do que está acontecendo. Tá? Pode falar. Não tem alguns fabricantes que indicam que a cada 4 graus de astigmatismo corrige 1 minuto. Maravilhoso. Tá? É o contrário. Obrigado pelo reforço, tá? O Diego colocou a seguinte situação. O caso do Fábio é plano mais 0,25 com menos 5,25. Então, o grau esférico do Fábio não ajuda nada na compensação do astigmatismo. O caso da moça, que a Verônica, acho que foi que trouxe, né? É uma miopia de menos 4 com astigmatismo de 0,50. Neste caso, o astigmatismo de 0,50, mesmo em dioptrias baixas, é muito pouco relevante para lentes de contato, tá? Então, ele, via de regra, não é importante para ser compensado em lentes de contato. Mas se eu tivesse um astigmatismo de 1 dioptria,
num olhar da técnica, que tem 30 anos já que existe, sim, para cada fabricante tem uma norma, tá? Ou cada fabricante não, cada técnica, né? Cada profissional. Mas para cada 4 dioptrias esféricas, esperamos que o olho seja capaz de suportar muito bem, sem correção, até 1 dioptria de astigmatismo. Para cada 4 dioptrias esféricas, esperamos que o olho seja muito capaz de suportar até 1 dioptria cilíndrica sem correção. Questão número 7. Coloca aí. Então, se eu tivesse 8, não é uma pergunta, né? Uma afirmação para ser colocada lá na questão número 7. Um reforço de retórica. Ó, para cada 4 dioptrias, ou 5, daí depende de qual é a tua visão técnica disso, né? Mas vamos colocar 4 como referencial. Vamos colocar 5 como referencial. Tá? Por que 5? Porque ela dá uma fração menor do astigmatismo, né? Uma proporção menor. Para cada 5 dioptrias do grau esférico, podemos aceitar que o olho não tenha, na lente de contato colocada, a correção de até 1 astigmatismo, 1 dioptria de astigmatismo. Ele provavelmente não vai requerer uma correção a mais, tá? Provavelmente ele não vai requerer. Mas nós vivemos um mundo de alta intensidade visual. Eu estou utilizando agora uma tela, 2 telas, 3 telas digitais. Eu gosto de dizer o seguinte: no mundo que vivemos, o profissional que mexe com telas, ele é um super atleta da visão. Em sendo assim, é possível que vocês tenham alguém com 5 dioptrias de miopia, com 1 de astigmatismo, e vocês adaptaram uma lente esférica e ficou boa, mas ele pode dizer, olha, quem sabe não poderia ser um pouquinho melhor. E aí tu vai colocar então a lente tórica, tá? Mas, se a pessoa não quer investir muito, quer mais para lazer, para cada 5 dioptrias, tanto de miopia quanto de hipermetropia, eu posso ter até 1 de astigmatismo. Ou seja, se eu tiver 10 dioptrias, eu posso ter quanto de astigmatismo? Menos 2. Certo? Porém, menos 2 de astigmatismo já é um astigmatismo mais alto. E a chance do consumidor se sentir que poderia ter uma acuidade visual maior, ou melhor, é muito grande. Tá? Não importa se é contra ou a favor da regra, tá? Não importa se é contra ou a favor da regra. Mas ele vai sentir o embaçamento. Ele vai sentir, efetivamente, isso. Efetivamente não há o 100% de visão. Tá? A ausência do astigmatismo vai ser sentida pelo consumidor. Porém, é bem provável que ele não reclame disso como algo importante. Correto? A RAG reforçou uma outra informação. Astigmatismo a favor da regra é os eixos horizontais, 180 graus. Astigmatismo contra a regra é o astigmatismo vertical, assim, né? Ele é mais sintomático, tá? E em os oblíquos, mais ainda. Certo? E isso é importante que a gente preste atenção. Tá? Tudo que a gente está trabalhando é um raciocínio aberto. O fundamental é que a gente pode ver que eu nunca dei aula trabalhando com vocês ditando regras. Essa é uma regra, essa é uma norma. Eu sempre coloco como uma informação técnica. Porque, acima de tudo, o profissional qualificado e genial é aquele que sabe tomar as atitudes corretas. É aquele que sabe olhar o processo, olhar o problema e tomar as decisões. Tá? E isso pode ter N situações. Eu mesmo, vira e mexe, converso com o meu fornecedor, converso com a minha fábrica e junto com eles eu tomo uma decisão. E eu tenho 30 anos de trabalho com lente de contato. Tá? Eu vou encerrar esse tema e vou partir para uma outra visão para que a gente dê uma aceleradinha na meta de hoje, né? Já que a gente tem aí mais 20, 25 minutos ainda de trabalho.
Mas eu acho que está bem legal, está bem compreendido aí esse contexto. E vocês estão lendo bem. Nós vamos fazer duas interpretações aqui rápidas. Uma delas é a relação córnea e astigmatismo. A gente vai fazer 2 ou 3 análises. E córnea, e miopia e hipermetropia. Depois disso, a gente vai fazer a seleção das lentes com astigmatismo e sem astigmatismo. Isso que a gente acabou de fazer, né? Fazer o cálculo de distância ao vértice. Marrom e roxo. Vou apagar esse aqui também. Vocês vejam que a gente não está falando do globo ocular, a gente só fala da córnea. Se eu tenho uma curvatura de córnea 42 por 43,75, de quanto é o meu astigmatismo? Menos 1, ou melhor, 1,75, né? Isso. A gente fala menos 1,75 porque é para lá ou mais 1 que é para cá, tá? Perfeito. Situação 2. Curva 49... 49 não, exagerei aqui. Curva 46 por 49. Quanto é o meu astigmatismo? 3. Perfeito. Pergunta número 8. Às vezes as perguntas, tá? Não tem por objetivo desenvolver simplesmente um raciocínio, mas também fazer com que todos que não estão assistindo os vídeos se obriguem a assistir para encontrar o tempo de cada processo, tá? De cada entendimento. A pergunta número 3 ela é complexa. Primeiro, entre essas duas ceratometrias, qual delas poderia ser uma miopia? Eu vou repetir. Exatamente. Eu vou melhorar também a pergunta. São 3 coisas dentro dessa mesma pergunta, tá? Qual é a curva K da curva de cima? Da primeira aqui? 42. Isso. Curva K, 42. Não pode a RAG responder. Outra pessoa responde. Qual é a curva K da curva de baixo aqui? 46. Agora não vi quem foi, não pode responder mais. Outra pessoa me responde. Já responderam, né? Mas só para reforçar. Parte da pergunta número 7 é curva K da questão 1, curva K da questão 2, quanto é o astigmatismo, já respondemos. E confirma uma terceira pessoa qual é desses 2 casos aqui que eu imagino, a que tem a curva K 42 ou a que tem a K 46, que eu imagino ser o olho míope. 46. Isso aí, tá? Ele tem todas as características para ser uma miopia. E o astigmatismo ser corneano. Tá? É esperado que o astigmatismo apareça de 3 dioptrias. Mas nós acabamos de falar, né? O olho adapta. Então é possível aparecer 2,50 ou 2,25. Como o Jonathan, raramente vai acontecer que ele seja maior. Tá? Provavelmente no caso do Jonathan, o astigmatismo apareceu maior porque a medida foi muito central na córnea. Tá? Legal. Esse entendimento era fundamental. Agora vamos para uma outra situação. Vou apagar aqui. Essa era a questão 7. Agora vamos para a questão 8. Vou escrever de preto aqui, ó. 8. Professor, acho que essa era a 8. Então é 9. Uma 8, sim. Eu tô Tá. Essa era a 8, agora é a 9. Perdão, número 9. A 9, conta mais uma. Tá, número 9. Quem disse? Vou fazer umas 20 hoje. Eu tô brincando. Número 9. Menos 3. Não, menos 7 com menos 3
eixo a zero. Tá? Se eu tenho uma curva média de 43, presta bem atenção. Eu espero, imaginando, não é o caso, tá? Não é o caso que vai acontecer sempre, mas é para fins de desenvolver o raciocínio do que a gente está fazendo. Eu espero que a minha curva K para esta miopia seja de quanto? A Hag está sem áudio. 50. 50. Ó, 50 seria a curva que, se toda a miopia fosse da córnea, imaginando uma córnea média 43, seria 50. Tá? Não é que vai acontecer, certo? Porque a miopia mais alta, via de regra, ela é do globo ocular. Ela não é da córnea. Mas aqui a gente está raciocinando. Tá? 50 com segunda curva 53. Tá? Perfeito. Seria essa mesma lógica. Ok? Mas aí eu vou colocar diferente aqui. Ele não é um olho com ceratocone, porque essa curvatura de córnea tão elevada é um ceratocone, tá? Ele é um olho relativamente normal. Então ele vai ter a curva 44,50, indicando que parte da miopia é da córnea, por 47,50. O astigmatismo continua sendo de 3, tá? Qual é a curva K? 44,50 por 47,50? Curva K, 44,50. Lá na tabela da Optolentes, que a gente viu antes, e eu mandei no WhatsApp para vocês, qual seria a curva base da lente de contato tórica que eu vou escolher? O 8,20. Vou colocar até de outra cor aqui, ó. Vou colocar um rosinha. Curva base. Essa rosinha tá muito ruim. 8,20. Agora, eu vou misturar as ideias, mas pra gente fazer a adaptação, tá? Olhando na tabela de distância ao vértice. Então a curvatura eu já escolhi, certo? Essa é a ceratometria que o meu consumidor me apresentou no equipamento. Eu até esperava que fosse maior, mas como eu vi que uma parte da miopia não é da córnea, é do globo ocular. 7 dioptrias em óculos vira 7 dioptrias em lente de contato? Isto. A dioptria menos 7 vai virar, no cálculo de distância ao vértice, ela vai virar, até vou apagar essa parte do meio aqui, ó. Hagi, fecha o áudio. Vai virar menos 6,50, tá? Imaginando que eu tenho um fornecedor de lentes descartáveis. Eu usei a tabela de anual, tá? Mas eu estou fazendo uma misturança de raciocínio. Imaginando que eu tenho um fornecedor de lentes descartáveis. Esse meu fornecedor, raramente, as lentes tóricas descartáveis, o astigmatismo vai até 3. Qual é o máximo de astigmatismo que pode ser que a gente encontre no fornecedor? Ficou no buraco. O maior fornecedor de lente descartável com astigmatismo alto tórica é 2,75, tá? 2,75. Então eu não uso 3 dioptrias, eu uso 2,75. Mas vou além. A maior parte dos fabricantes só tem astigmatismo de lente tórica menos 2,25. Então a minha lente vai ser esférico 6,50 com menos 2,25
eixo a zero. A pergunta é, na lógica que nós acabamos de fazer nas questões anteriores, de 5 dioptrias, 1 de astigmatismo, é possível que eu obtenha uma acuidade visual muito boa para esse consumidor? Eu não botei 3 de astigmatismo. Sim, é possível. É possível, tá? É possível, porque a miopia é mais alta e parte do astigmatismo está escondido. Mas a Hag está balançando a cabeça dizendo que não. Se tu não encontrar esse resultado que satisfaça o consumidor, tu vai buscar a lente anual. E na lente anual, tu vai botar então menos 6,50 com menos 2,75, porque também faz a conversão, né? Eixo a zero. Como é que tu descobre isso? De repente, colocando uma lente cilíndrica de 0,50 em cima da lente de contato de teste, vocês têm a certeza de que esse 0,50 está fazendo falta. A questão 9 passa por toda essa descrição aqui, tá? A descrição de que a miopia sugerida nessa situação é esta. A curvatura de córnea, se fosse tudo da córnea, seria aquela que nós escrevemos e apagamos. Porém, nós medimos a córnea e vimos que a ceratometria é esta, indicando a curva K. Se fôssemos escolher uma lente descartável, na maior parte dos fornecedores, a adaptação da miopia vira isto, a adaptação do astigmatismo vira isto, e o eixo fica parado. Seguindo, se fosse então o caso de a pessoa não ter obtido 100% de visão, nós então teríamos que colocar numa outra opção de fabricante, que é a lente anual. A lente anual ainda encaixa melhor a curvatura. Ó. Então, se eu tenho a ceratometria, de repente eu já oriento o consumidor que a lente anual é a melhor escolha. Quanto custa mais ou menos uma lente anual tórica? Aqui em Porto Alegre, 1.200, 1.300... É, um par, né? Um par. As lentes anuais, 1.200, 1.300 reais. As anuais, tá? Lá na fronteira, tu pode ter que puxar um frete para ir, um frete para voltar, uma troca, uma assistência técnica. Talvez precise de um valor um pouco mais alto, tá? Nas lentes descartáveis, o preço de venda varia entre 350 e 500 reais cada olho, né? Depende da lente, depende da marca, depende da tecnologia, depende do que é. Tá? Só para ter uma noção de preço. Uma ideia geral aí. Tá ok? Vou colocar um outro caso aqui. Questão 9 está descrita. Vou fazer uma foto e vou mandar para o pessoal olhar, que não está assistindo a aula, e ficar de cabelo em pé. É 10, né? Agora 10, exatamente. Vou tirar a foto da 9 aqui. Ué, perdão que eu estou meio nas costas aqui de vocês. Consegui. A última. O Meet vai ser encerrado de novo, 5 minutos aqui. Eu acho que dá os 5 minutos pra gente fazer. Mas acho que a gente reabre, não sei se vou ter que abrir. A gente tenta entrar no meeting anterior, tá? Se ela. Só pra dar tchau. Vamos lá para o último caso. Questão 10, 5 minutos, outra vez. O Meet é o nosso controlador de voo, né? Questão 10. Meu azul tá meio desbotadinho, hein? Tomara que não seja assim no Grenal. Mais 8 dioptrias esféricas com menos 2, eixo a 15. Eixo a 15. Este é o olho direito, tá? Vamos trabalhar só a prescrição, só a dioptria. Eu vou ter que... Tá enxergando aí? Tá muito fraquinho. Tá fraquinho. Tá, vou passar por cima. Vai enxergar melhor no Face do que no Meet. Tá, Exatamente. tá. Eu vou reforçar aqui. Tá. Primeira coisa, ajuda aí. Tabela de distância ao vértice. 8 vira? 8,20.
8,35? 75. 8,75. Mais uma vez, será que tem acima de 6 dioptrias de 0,25, 0,25? Normalmente não, tá? Então o 8,75 acaba virando mais 9, positiva para cima. O cilindro 2 tem na lente tórica ou não tem? Tem 2? Nas descartáveis não, tá? Só nas anuais, dependendo do fabricante ainda. Nas descartáveis é de 50 e 50, começando em 75. Então tem 75, 1,25, 1,75, 2,25, tá? Vai virar 2 ou 2? Vai virar 2,25 ou vai virar 1,75? 75. Isto mesmo, menos 1,75. E agora o bicho cabeludo. Eixo a 15 graus. Ó, Foi o meu caso, né, professor? isso. 0,180, se eu não estou errando aqui para que lado tá, né? Eixo a 15 graus. Olho direito. O que acontece com lentes de contato? Se acabar, a gente recomeça, tá? Porque é importante esse tema, tá? O que acontece, talvez leve 10 minutinhos a mais. O que acontece quando a lente de contato tem eixo a 15? Na verdade, qualquer lente tórica. Cada vez, eu vou vir aqui na frente do... Não reparem, o pessoal do meeting aqui que vai ser pro Face a principal imagem. Cada vez que eu pisco, o meu olho faz este movimento, então faz a lubrificação da lente, mas ele também faz este movimento, ó, de torção. Eu chamo de rotação e translação, tá? Eu brinco que é o movimento igual do planeta Terra. Por que eu uso essa referência, né, do globo terrestre? Porque o nosso globo ocular, se tivesse um movimento de piscar só assim, igual o globo terrestre, teriam valas que danificariam a estrutura do tecido, né? Então, além de fazer o movimento para cima e para baixo, eles rotacionam. Isso faz com que o vento, no caso do globo terrestre, e no olho, a flutuação lacrimal, ela permita uma lubrificação parelha sem deformidade, sem lesão, por repetição. Então o globo ocular faz sempre o movimento de piscar do olho direito, puxando da orelha para baixo. E no olho esquerdo, igual, só que no sentido inverso, né? Aqui no sentido horário, aqui no sentido anti-horário. Desta forma, eu vou arredondar o eixo para cima ou para baixo, para 20 ou para 15. O que eu tenho que pensar? Vamos ver se eu consigo me posicionar aqui, ó. Olho direito, quando eu pisco, faz assim, ó. Então eu tenho 15. É melhor eu botar 20, porque quando piscar vai para 15, ó. Eu tenho 20, pisca, vai para 15. Nesse olho, que é o olho direito, a melhor... Ah, tá encerrando. O melhor arredondamento é o arredondamento do sentido de 20 graus. Eu vou encerrar rapidinho. Não vou encerrar, vou deixar aqui, que eu vou criar um meeting rapidinho. O pessoal que está no Facebook, por favor. Ui. Vamos ver se a gente consegue entrar neste aqui de novo. Entrem novamente no primeiro meeting que ele está permitindo. Ele está permitindo a navegação no primeiro meeting. Deixa eu excluir esse aqui e repetir o outro. Bem rapidinho. Um segundo, editar a publicação. Isto. Boa. Só para reforçar. Desculpa quem está no Face. Deu.
Então, seguindo a turma do meeting, agora eu puxo isso aqui para lá e a gente se vê. Então, reforçando aqui o entendimento. Nos astigmatismos... Isso, tira o áudio, por favor. Permitir, 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 permitir e permitir. A gente é ligeiro, né? Permitir, permitir, permitir. Boa. Para o arredondamento do astigmatismo. Cada vez que eu tiver um astigmatismo que não é 10, 20, 30, 40, 50, eu vou ter o arredondamento do astigmatismo. Então o que eu devo pensar? Se o astigmatismo do olho direito, o olho pisca neste sentido, ó. Se ele pisca, até vou puxar uma cadeira aqui para fazer que vocês me enxerguem melhor. Se ele pisca neste sentido, então ele vai descer de 20 para 15. Assim eu posso escolher a lente de contato 20 graus para o olho direito. Tá? Então a lente, neste caso aqui, cadê o roxo? Ficaria eixo A20 se olho direito, tá? Vamos supor que fosse a mesma lente para o olho esquerdo. Mais 9, menos 1,75, eixo A, aí no olho esquerdo. Se o eixo do olho esquerdo fosse 15, a lente, cada vez que ele pisca, vai fazer assim, ó. Tá? Vai fazer esse movimento aqui, ó. Então o 15 vai subir para 20. Se eu botar 15 na lente de contato, o 15 vai subir para 20, vai ficar fora. Então eu calculo compensando esse movimento de 15 para 20, botando 10. No olho esquerdo, o eixo do piscar fica 10 e ao piscar a lente vai ir para 15. Como é que eu posso conferir isso? Sempre utilizando a acuidade visual, né? Sempre utilizando a acuidade visual e prestando bem atenção neste movimento que eu descrevi para vocês, tá? Não repare que o meu espaço é bem pequeno aqui, eu tenho que fazer desse jeito meio estranho aqui, ó. O olho direito, ele rotaciona neste sentido. O olho esquerdo, nesse sentido. Então eu tenho que pensar no movimento. O normal, numa prescrição ótica, então essa é a questão 10, tá? Como é que arredonda essa dioptria para o olho direito, eixo inclusive, né? E para o olho esquerdo. A questão normal seria o olho direito ser eixo A15 e o olho esquerdo, o seu correspondente perfeito, ser 165. Segue a mesma lógica. 165, se eu pisco, ele sai de 165 para 180. 165 para 170, né? Então, eu adaptaria o 165 para 160. Se cada vez que eu pisco, ele vai fazer a lente baixar o eixo, né? Chegando perto do 180, então eu vou puxar para cima para piscar e ficar em 65. Piscou, foi para 65. Essa é a percepção lógica que a gente deve desenvolver o raciocínio. A pessoa tem dioptria mais 8, não é uma questão, tá? Só vou colocar para terminar o raciocínio. Primeira vez que usa lente de contato. Tira o astigmatismo fora, tá? Não vamos considerar o astigmatismo. A dioptria de longe é mais 8. A pessoa colocou os óculos. Se ela, quando colocou os óculos, sentiu a lente, desculpa, colocou a lente de contato e sentiu que a visão de longe ficou um pouco borrada. A visão de longe ficou um pouco borrada. O que significa se eu coloquei esta lente de teste e a visão de longe ficou um pouco borrada?
Vou repetir a pergunta. Desconsiderando, é a questão número 11, tá? Desconsiderando o astigmatismo, tá? Tira fora a ideia do astigmatismo. Só tem o grau esférico aqui. E ele é prescrito mais 8. Aí nós escolhemos a lente pela distância ao vértice 8,75, porque o fabricante só tem de 50 e 50 acima de 6. Então arredondou para 9. Colocamos a lente de mais 9 no olho. Com a lente de mais 9 no olho, a acuidade visual para longe não ficou perfeita. Ficou meio ruim a acuidade visual. Sobrecorreção gerando uma miopia? Exatamente isso, tá? Pode ter significado que 9 dioptrias ficou forte demais. Qual seria a solução do problema, então? 8,5? Exatamente. Se eu identifiquei uma acuidade visual de longe distorcida, indicando uma pseudomiopia, sinaliza que o grau está forte demais e eu teria que baixar, então, de 9,5 para mais 8,50. Tá bom? Da mesma forma que, se eu coloquei essa mesma situação, a acuidade visual para longe ficou ok, mas a acuidade visual para perto não ficou boa, ficou ruim. Se o indivíduo é jovem, 30 anos de idade, como que eu devo pensar então? Vai arriscar, Jonathan? Eu coloquei mais 9. O Facebook, o Google leu alguma coisa. Presta atenção. Eu identifiquei que a dioptria é mais 8, fiz a distância vértice 8,75, arredondei para mais 9, e a pessoa de cerca de 30 anos, 20 anos, um jovem, indicou que a acuidade visual para perto não está boa. O que pode estar acontecendo? Eu estou tirando o astigmatismo, mas sim, poderia ser a falta do astigmatismo, mas só falando da hipermetropia, tá? Neste caso. Poderia fazer um óculos na dioptria que falta? Poderia ser. Não é exatamente o que eu quero raciocinar, mas poderia ser. Eu posso, então, estar na situação de uma pessoa que está hipocorrigida, com a correção abaixo do ideal. Então existe a possibilidade de eu colocar uma lente de mais 0,50 em cima da lente de contato. Se ela melhorou a visão de perto, pode ser um sinal de que o grau de lente pode ser maior que 9, tá? O que eu não posso deixar acontecer? Quando eu coloco mais 0,50 em cima, então virando 9,50, como é que eu tenho certeza que ficou bom? Lembra que ele é jovem. O perto melhorou. Mas o que eu não posso deixar acontecer? Botando 9,50? Exatamente. Eu vou testar a melhora do perto com o 9,50, com o 10, o mais 10, mas eu não posso deixar que esse 9,50 ou mais 10 atrapalhe a visão de longe, tá? Se ele não atrapalhar a visão de longe, é ele o ideal, indicando que talvez essa hipermetropia de óculos possa ser maior. Adri, eu tô vendo tua cara de pergunta. Não, eu tô apavorada. Não tem pergunta, tô apavorada. Que bom, que bom, que bom. O legal deste momento que a gente está vivendo é que esse vídeo pode ser revisto, tá? Eu vou repetir o raciocínio, tá? Sim, com certeza, vou ter que rever. Eu vou repetir o raciocínio de forma simplificada. Eu vou repetir fazendo assim, ó. Tirando aquilo que a imagem causa como confusão. Tá? Ela é a questão 11. Ela é a questão 11. Questão 11. Eu peguei a lente de contato com dioptria mais 9
E a acuidade visual para longe não ficou boa. O que eu imagino neste caso? Eu imagino que o mais 9 está forte demais. Se ele está forte demais, eu devo então corrigir a dioptria utilizada, utilizando uma nova lente com dioptria mais 8,50. Ok? Adri? Diego? 100%. Show de bola. Agora vamos para a segunda situação. O Juan está online aí, não consigo ver? Tá, segue à frente. Situação 2 do mesmo caso. Eu usei a lente mais 9. Mas o consumidor me disse assim, ó, para longe, ok. Mas eu não consigo ler direito. Tá meio ruim para ler para perto. Tá? Para perto. A acuidade visual não tá boa, tá meio ruim. Certo? O que eu vou pensar? Que a minha hipermetropia ainda não é essa. Poderia ser maior. Então, eu vou trocar a lente para mais 9,50. Ou até, quem sabe, mais 10. Como que eu posso ter essa leitura de que 9,50 ou 10? Tu pode pegar a primeira lente de teste e em cima dela colocar um óculos com uma lente mais 0,50. A gente pode até ter esses prontos aí para fazer isso, né? Sem problema nenhum. Ou, se for o caso, uma caixa de provas que permita isso. Mas melhor ainda seria ter uma lente de contato de teste. Certo? Se eu coloco a dioptria mais 9 ou mais 10, eu estou hipercorrigindo, porque eu quero melhorar a visão de perto. O que não pode acontecer? Eu não posso ultrapassar o limite do sucesso, que seria o primeiro caso. Se o 9,5 está certo, ele vai melhorar o perto sem estragar o longe. Se o 10 está certo, ele vai melhorar o perto sem estragar o longe. E isso pode sinalizar que a dioptria de óculos do indivíduo também poderia ser um pouquinho mais forte. Em lentes de contato, porque ela toca direto o olho, a sensação visual é mais intensa. Então, processos acomodativos podem ser desmontados pelo uso da lente de contato. E assim pode haver uma variação aí da prescrição em função do fato da pessoa usar lente de contato. Algumas pessoas dizem assim, ó, é porque eu usei a lente de contato que meu grau mudou, ou o contrário, é porque eu usei a lente de contato que meu grau parou de mudar. Nenhuma coisa nem outra está correta. É uma lógica coerente, mas não é uma verdade, né? É fato que a lente de contato nos leva a uma percepção visual mais perfeita e o nosso olho se capacita a ser mais exigente, mais eficaz na capacidade visual. Diante deste contexto, a visão da pessoa pode mudar durante o uso da lente de contato exatamente porque ela aperfeiçoou, né? Ela está mais capaz de perceber detalhes, de ela ser mais crítica. E aí a gente acaba encontrando o grau real da visão. Em óculos, a própria distância ao vértice pode estar escondendo parte da hipermetropia e que também pode acontecer na miopia, tá? A gente pode estar com uma pseudomiopia mal corrigida. Isso é comum acontecer. Eu gosto sempre de dizer assim, ó, lembra? Não esquece aquilo que eu reforcei com a Hag, né? Na miopia, sempre para menos. Na hipermetropia, sempre para mais. O olho pode estar na miopia, o míope, via de regra, né? Ele é viciado em grau. Como ele nasce míope, né? Em geral, nas primeiras fases da vida, ele já tem sinais de miopia, mas que não são importantes. Pode aparecer na juventude, na adolescência. Mas aquele pouquinho, 0,25, já estava lá. O indivíduo nunca tem um paralelo do bom e do ruim, o míope. Então ele nunca sabe qual é o grau ideal dele. Não sabe o que é enxergar bem. Em função disso, ele sempre vai querer mais grau, mais grau, mais grau.
Eu falo brincando, o míope é viciado em correção visual. Ele quer mais grau. Só que ao utilizar uma miopia a maior, nós provocamos uma hipercorreção na miopia, né? Essa hipercorreção na miopia fica escondida e com lentes de contato ela acaba aparecendo. Então às vezes a pessoa tem uma miopia de 7 dioptrias, tu põe a lente de contato adaptada, que seria 6,50, menos 6,50, e de repente o consumidor diz, olha, mas está meio borrado para ler, e daí tem que baixar para 6, porque ele estava hipercorrigido, inclusive com óculos. Tudo porque o míope é viciado em grau, ele sempre quer mais miopia, mais miopia, mais miopia. Acho que eu já contei isso para vocês, mas vou reforçar. Eu tenho duas irmãs, uma com 22 anos agora e a outra com 25, e as duas têm algo próximo de 3 dioptrias de miopia, e como elas ficavam me enchendo o saco para pegar lente de contato nova e queriam que eu aumentasse a dioptria, eu ensinei e dei para elas uma carta de teste de visão, e ensinei para elas a distância na sala de casa, elas moram em Cruz Alta, no meu pai, ensinei para elas como elas fazerem o teste de visão, e disse para elas só voltar a falar comigo para pensar numa lente nova com relação ao grau, né? Depois que elas não conseguissem mais enxergar aquela linha lá que eu passei como referência, tá? Então, porque por elas não era menos 3, era menos 4, menos 5, menos 6. E se muito jovens, que é o caso delas, o olho tolera 1, 2, 3 dioptrias a mais, porque o cristalino vai acomodar essa dioptria de miopia. Adri, eu vi que tu entendeu a primeira situação, e essa última entendeu também? Repetindo, simplificando. Na miopia, nós temos que tomar um cuidado extremo, porque o consumidor jovem, principalmente, tem muita capacidade de acomodação e ele se permite colocar a lente com um grau maior do que de fato ele precisa. E via de regra, isso não necessariamente apresenta sintomas. Ele provoca o erro da correção para cima, tá? O míope sempre quer mais grau. Esse bem jovem, ele aceita. Então é fácil errar a miopia para cima. Com lente de contato, isso acaba aparecendo, tá? Acaba ficando mais gritante. E daí a gente percebe que estava mal corrigido para cima. Estava demais o grau. E é por isso que a miopia é sempre para baixo. E no hipermétrico é o contrário. Tu tá indo até 8 dioptrias. Quando tu chega em 7, é capaz de ele dizer que tá bom. Porque o cristalino tá acomodando. Aí tu vai até 8 e ele diz que tá bom, mas podia ser 9. Tu entendeu? Então no hipermétrope, sempre para cima. No míope, sempre para baixo. Tá? Por causa do mecanismo de acomodação. Principalmente se a pessoa é jovem. Eu usei o exemplo, né? E 3 dioptrias eu exagerei um pouco, porque eu queria a distância ao vértice, eu queria a adaptação, eu queria o arredondamento, né? Aí eu usei um exemplo mais radical. Tá? Qual é o segredo, galera? E aí encerrando para hoje. Primeira coisa fundamental, para quem viu mais dificuldade no contexto, eu acho que é importante que vocês tenham a oportunidade de rever o vídeo, tá? Eles estão salvos no Facebook. Acho que segunda-feira eu já consigo salvar até mesmo dentro do AVA. Vantagem no Facebook é que vocês conseguem assistir sem usar crédito, né, do celular. No AVA vocês vão usar a internet de vocês. Para uso pessoal não me importa que vocês gravem para vocês, salvem. O Facebook eu não vou fechar, então amanhã ou depois, se vocês quiserem continuar assistindo as aulas ali, eu não vou tirar de vocês isso, tá? Fique à vontade para rever. O trabalho de adaptação visual, a condição de enxergar, ela não é uma condição mecânica do globo ocular. Ele é um ato da mente. A Hag, que eu acho que não está agora online, ela citou um caso e eu comentei com ela: Hag, o mais importante que tu tem para fazer é adaptar a lente, em primeiro lugar, na alma da pessoa, né? É ver se a pessoa está realmente dedicada ao cuidado com a lente, entender se aquela pessoa realmente tem vontade de usar lentes de contato. Se ela tem esse empenho, essa dedicação, o resultado da adaptação sempre terá sucesso.
porque a gente pode ter mais trabalho ou menos trabalho para alcançar o melhor resultado, mas sempre que a gente trabalha e se dedica, a gente alcança o melhor resultado, né? Nós alcançamos o melhor resultado. Dentro disso, pode ser necessário trocar a lente 1, 2, 3 vezes. Tá? É normal que seja assim, né? É normal que após a primeira lente de contato a ser colocada, seja necessário que a gente refaça essa escolha a partir dos fatos que aconteceram. Então a adaptação de lentes de contato é um ato dinâmico, ele não é um ato matemático simplesmente. 8 dioptrias vira 9 e acabou 8,75. Não é assim. O volume lacrimal embaixo da lente, a curvatura da lente, tudo isso vai influenciar nas características que resultam na lente de contato. Essa diferença de positivo que eu criei aqui como situação pode estar relacionada à curvatura da lente de contato, que entre a lente e o olho criou um volume lacrimal X. Tá? Tudo isso a gente espera. Então, a primeira condição para o sucesso da adaptação, da venda de uma lente de contato de qualidade é uma boa relação profissional-consumidor, que vai fazer com que haja empatia, que vai fazer com que haja parceria, cumplicidade, e se os dois estiverem dedicados a todos os casos que possam vir a acontecer, com certeza esse consumidor terá um excelente processo de uso de lentes de contato. Porque diante de qualquer dúvida, de qualquer dificuldade, o consumidor irá fazer contato com o profissional e assim orientar e conduzir a solução do problema. Seja o profissional um médico oftalmologista, seja o profissional um optometrista, seja o profissional um técnico em ótica. Tá? A grande questão é a boa relação entre as partes envolvidas. Para isso, a questão número 1 é ter uma excelente relação com o consumidor e vice-versa, né? O consumidor com o profissional. E assim a lente de contato no ambiente de trabalho vira uma ferramenta muito importante de parceria, de construção de clientes, né? De clientela. Quanto melhor é o teu trabalho e quanto maior é o teu envolvimento, mais essa pessoa passa a fazer parte da tua vida e tu da vida dela. Tá? Eu sempre digo assim, que quando alguém compra lente de contato comigo, como profissional, que essa lente, esse profissional, esse indivíduo, esse consumidor, tem uma relação de casamento, né? De cumplicidade, de parceria. Eventualmente necessário fazer uma DR, né? Vamos discutir a relação, o que está acontecendo, não é bem isso, não é bem aquilo, mas será que alguma coisa não está errada no meio do caminho? E muitas vezes a gente encontra um detalhezinho da higiene, do lugar que a lente está sendo guardada, do estojo que está velho, da lente que rasgou sem querer, da lente que um dia caiu no chão, da lente que um dia ficou guardada por muito tempo e secou, desidratou, então provocou a irritação. Porque se no primeiro dia a lente estava boa e após os primeiros testes, das primeiras semanas ali de uso, a lente estava perfeita, teve que haver um fato causador para que nas fases seguintes a lente não tivesse mais perfeita. E só através do bom diálogo entre as partes é que a gente vai garantir um resultado de sucesso nessa relação aí de adaptação. Estamos finalizando para a aula de hoje, né? Dia 7/8 tem 99,9% de chance de a gente fazer a aula presencial. Nós iremos colocar lentes de contato uns nos outros para que a gente possa experimentar essas coisas todas que a gente está falando. A gente pode tentar ver se consegue alguma prescrição, aí, alguma lente relacionada ao uso de cada um aí, tranquilo. Mas a gente vai provocar erro, tá? A gente vai colocar lente apertada, lente folgada. A gente vai experimentar o que acontece com o consumidor quando a lente está apertada, sintomas e tudo mais. E vocês serão os consumidores e vocês serão os profissionais. Então, estejam de coração aberto para isso. No dia 7/8, então, de manhã. De tarde ainda não sei. Vou ver com a escola como é que vai ser. Parece ter um outro componente curricular que pode iniciar, mas eu não tenho certeza ainda. Tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me procurem pelo WhatsApp. Não esqueçam que já está disponível o questionário das 10 perguntas com resposta automática. Fundamental para quem está atrasado, botar em dia. Dia 8/8, domingo à meia-noite, fecha o AVA e eu não aceitarei mais tarefa nenhuma. Tá?
porque eu preciso dia 9 fechar o diário de classe e entregar para a escola os resultados. 90% do grupo está perfeito, está muito bem feito as tarefas. Alguns estão acertando o questionário de primeira, 10 questões, matando a pau. Outros geniais, maravilhosos, se empenham muito e conseguem produzir uma segunda tentativa, uma terceira, uma quarta, até uma quinta, mas não param até chegar o nota 10. E é assim que tem que ser, é assim que os guerreiros agem, né? Os guerreiros insistem, os guerreiros persistem e com certeza atingem o sucesso, tá? Parte do que a gente está trabalhando aqui também funciona em óculos, tá? Muito do que a gente está conversando aqui funciona em óculos. A relação é muito próxima, muito parecida, porque é um ato de enxergar. Contem comigo para tudo que precisar. Nos próximos dias vocês têm legalmente as férias, mas não fica de folga não, que vocês têm que na próxima semana aí tá com tudo zerado. Eu dei uma missão para o Juan, que foi que ele pudesse tentar encontrar como é que o mercado equatoriano atua com lentes de contato. Vamos ver se ele consegue trazer alguma coisa para nós. E eu acho que eu vou dar uma tarefa para vocês aí na semana que vem para valer como avaliação final e encerramos o assunto. Tá bom? Um ótimo final de semana, boa dedicação na tarefa de tarde aí para quem não precisa trabalhar hoje. Que Deus nos abençoe. Que todos tenham o Brasil no coração, né? Prosperidade, trabalho, renda, crescimento e saúde acima de tudo. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todos e contem comigo. Qualquer dúvida, mais 5 minutinhos eu estou no WhatsApp ainda, tá bom? Até mais, pessoal. Finalizando no Facebook. Bom final de semana. Obrigado.